Irmãos, abram comigo a palavra de Deus, lá no livro Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Mesmo assentados, assim como os irmãos estão, nos acompanhem na leitura do texto. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 13. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia, glória a Deus. Que privilégio, irmãos, reconhecermos e entendermos, como já dissemos e oramos aqui, estamos aqui na qualidade de filhos, reconhecemos o amor de Deus, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, um Deus que nos ama, que nos orienta, que cuida de nós, que nos corrige, que nos instrui, que nos orienta, que nos disciplina, se for necessário. Somos privilegiados, irmãos, como diz o texto. Se somos assim guiados, não somos bastardos, mas sim filhos. Somos guiados pelo Senhor. É o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, nesta noite, não só com respeito a estarmos atentos à palavra que nos orienta, os primeiros versículos que nós lemos até o 11, tratando aqui da correção, da instrução, da orientação do nosso Deus, do nosso Pai que nos ama. Mas eu queria chamar a minha atenção nesta noite, não só com respeito a este cuidado da orientação, da instrução, da orientação do Senhor, mas também, irmãos, no fato de como nós andamos, vivemos, caminhamos, prosseguimos na nossa vida cristã, na nossa fé em Deus, na nossa caminhada como filhos de Deus, ou como a própria palavra nos instrui, nos orienta quando somos chamados, por Deus como ovelhas do seu pastoreio. Somos chamados de ovelhas, pertencemos ao Senhor e Ele é o nosso pastor. E aí eu queria que você atentasse comigo de maneira bem específica no versículo 12 e 13, quando a palavra nos diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, ou seja, que sejam fortalecidas as suas mãos e os seus joelhos que tremem, que você esteja firmado, que você esteja se firmando no Senhor. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja,
Estamos atentos, irmãos, nos nossos caminhos. Estamos caminhando diante do Senhor, firmados nele, na sua direção e instrução, porque há alguns que nos seguem as nossas pisadas, irmãos. Seguem os nossos caminhos. É isso que está dizendo no versículo 13. Fazei caminhos retos para os pés. Ou seja, esteja atento na sua caminhada, na sua firmeza na fé, na sua atitude, no seu temor, porque há aqueles que podem se extraviar, porque nos observam, nos seguem, e muitos destes estão mancos. É isso que o texto está falando. Fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, que bênção quando nós encontramos irmãos na rua, em qualquer outro lugar, e às vezes numa saudação você percebe e vê que esses irmãos caminham bem, que esses irmãos correm bem, que esses irmãos estão alegres no Espírito, estão exultando, estão confiantes, firmes no Senhor. É maravilhoso isso, irmãos, quando nós encontramos alguém, nossos irmãos, e cumprimentamos, e nós vemos neles que eles andam bem, que eles correm bem, que eles estão firmados, alegres, fortalecidos no Senhor. Mas nem todos são assim, irmãos. Nem todos estão bem assim. Por isso o texto nos chama a atenção aqui, irmãos, a estarmos considerando estes que às vezes caminham mal, estes que por algum motivo estão mancos, estão doentes, estão, como diz a palavra, com as suas mãos frouxas e seus joelhos trôpegos, estão capengando, estão com dificuldades na sua caminhada. E eu queria chamar a sua e a minha atenção quando o texto nos diz isto, irmãos. Eu não sei se você está atento a isso, mas nós aprendemos na palavra de Deus que há uma nuvem de testemunho, o texto que nós lemos, versículo 1, há uma nuvem de testemunha, há pessoas que nos observam, irmãos, que nos enxergam, que nos veem. É preciso que você lembre disso, não vai pensar que ninguém te conhece na sua rua, não vai pensar que ninguém te conhece no seu trabalho, onde você mora, mesmo que você tenha mudado para lá agora, recentemente. É bem provável que eles já saibam até o número do seu CPF, saibam até quem são seus pais, o que você faz. As pessoas nos observam. E aqui o texto, irmãos, nos chama a atenção para estarmos muito mais atentos, principalmente aqueles que nos observam, que caminham com a gente e que nos seguem e às vezes até seguem os nossos exemplos, que são nossos irmãos. São ovelhas também deste pastoreio do Senhor. E o texto nos chama a atenção a estarmos tomando cuidado com isso, irmãos. Aí estamos nós nos fortalecendo, estamos nós caminhando firmes e bem, andando bem, correndo bem, alegres no Espírito, entusiasmados no Senhor, ardentes no Espírito, diz a palavra, porque em todos os rebanhos, irmãos, em todos os rebanhos há ovelhas mancas, em todos os rebanhos há ovelhas que estão mancando. Algumas nasceram assim, algumas já nascem com essas dificuldades. Nós aprendemos isto na palavra, e se você estudar sobre ovinicultura, sobre as ovelhas, você vai observar isso, e aprender isso. Algumas já nascem até mesmo mancas, com dificuldade na sua caminhada. Algumas muitas vezes ficaram mancas, ficaram doentes. Hoje caminham, quem sabe, com dificuldade, algumas porque não se alimentaram muito bem, não foram bem nutridas. Quem sabe até porque receberam ensinos distorcidos, quem sabe até uma doutrina falsa. Algumas manquejam porque estão capengando, estão com dificuldades, porque são perseguidas. Às vezes são perseguidas até mesmo pelos orgulhosos, pelos irmãos fanáticos, pelos fariseus, por aqueles que pegam pesados. Algumas estão mancando porque são ridicularizadas, são perseguidas, são afligidas por causa do mundo. Algumas são debilitadas, irmãos, por causa da aspereza da caminhada, das montanhas, das estradas cheias de pedra, dificuldades na sua caminhada. Às vezes estão angustiadas, irmãos, por causa das controvérsias, das discussões.
às vezes até mesmo pelo inconformismo com o mundo, que muitas vezes os aflige, às vezes as preocupações com o mundo, com a situação, fazem com que elas estejam caminhando mal. Algumas, quem sabe, caíram, se machucaram, quebraram ossos, tiveram fraturas, rebentaram seus tendões, ficaram cicatrizes. Algumas agora já não conseguem mais, quem sabe, desempenhar algumas habilidades que tinham. Estão com dificuldades. Algumas perderam a alegria da salvação, a alegria da vida. Perderam por causa das dificuldades. E é preciso que eu e você, meu irmão, que estamos aqui nesta noite, quem sabe eu e você somos daqueles que estamos caminhando bem, estamos bem firmados, estamos fortalecidos. Mas o texto nos chama a atenção, irmãos, que nós precisamos ter consideração com aquelas que não vão bem, com aquelas que têm dificuldades em suas caminhadas. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo no livro dos Gálatas, sobre a dificuldade de alguns, no capítulo número 6, ele diz que se você que é espiritual, você que já está bem maduro, fortalecido e firmado na palavra, na sua caminhada, você precisa ter paciência com aqueles que são mais fracos na fé. Eu aprendo, por exemplo, e acho interessante o texto de Gênesis, capítulo 33, versículos 14 e 15, quando a palavra nos mostra a experiência da reconciliação de Jacó com Esaú, quando eles se encontram e eles reconciliam, eles festejam, eles se alegram agora em poderem estarem reatando a sua amizade, se reconciliando, os dois irmãos, tantos anos que não se viam, e de repente Esaú, ele chega para ele e fala assim, vamos caminhar juntos. E Jacó vira para Esaú e fala assim, não, meu irmão, vá você na frente, eu tenho comigo crianças pequenas, eu tenho comigo ovelhas e tenho vacas de leite, eu estarei indo no passo do gado e no passo da criança, vá na frente. Esaú tinha cavaleiros, homens de guerra, eles poderiam muito bem marchar muito mais rápido, e aí Jacó fala isso para eles. É interessante, nós estaremos indo no passo do gado e no passo da criança. Pode ir na frente. E uma outra coisa interessante, Esaú vira para ele e fala assim, então deixarei alguns homens guerreiros para te acompanhar e trazer tranquilidade, quem sabe uma proteção. Para quê? Jacó responde, para quê? Se tenho eu o Senhor com seus olhos sobre mim. Tremendo, né, irmão? Sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos orienta, que nos direciona. Mas o importante aqui entendermos também, irmãos, que nós que talvez já estamos caminhando bem, que podemos correr bem, às vezes podemos dar alguns passos mais largos, somos chamados a atenção pelo Senhor a irmos mais devagar. Temos conosco, quem sabe, idosos, temos conosco crianças pequenas, temos conosco vacas de leite, como disse Jacó, precisamos ir mais devagar. Quantas vezes, irmãos, precisamos entender isso? Queremos caminhar, às vezes, de alguma forma, queremos empreender, queremos, às vezes, direcionar algumas coisas, mas percebemos que precisamos ir mais devagar. Pastor Ivo, mais devagar com a 207, mais devagar. É preciso, às vezes, entendermos isso, irmãos, estamos considerando isso. E, principalmente, aqui, como o texto nos chama a atenção, há aqueles que têm dificuldade, irmãos, aqueles que não estão caminhando muito bem. Mas é preciso que eu e você estejamos atentos a estes que não estão indo bem. E precisamos buscá-los, quem sabe acompanhá-los. Não podemos deixá-los perecer, irmãos, no caminho. Aqueles que talvez tropeçaram, caíram, aqueles que estão mancando por algum motivo ou outro, quem sabe por dificuldade de entenderem algumas coisas, não importa. É preciso que eu e você tenhamos consideração com essas. E não às vezes acharmos que, puxa vida, parece até que nem é crente. Não, não podemos julgar desta forma. Ele já nasceu assim, ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades. A palavra de Deus nos instrui, nos orienta nesse sentido. Alguns
alcança uma maturidade mais rápido do que a outra. É claro que se não crescer espiritualmente, a Bíblia também chama a atenção de que há algum problema, há alguma dificuldade, alguma doença, quem sabe, precisa, quem sabe, de cura, de tratamento. Mas há aqueles que caminham um pouco mais devagar, nós precisamos ter consideração com esses. Precisamos nos esforçar, irmãos, para consolá-los, para confortá-los. E muitas vezes o fazemos, irmãos, com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com a nossa santidade, com o nosso temor, com o nosso empenho, com o nosso envolvimento, com a nossa adoração, com o nosso nos rejubilarmos diante do Senhor, às vezes até mesmo na adoração. Eu tenho às vezes dito aqui para os irmãos, quantas vezes os irmãos nos observam, crianças nos observam. É por isso que nós aprendemos também pelas Escrituras o quão tremendo é e a importância do culto público, da presença dos irmãos, que glória a Deus, estamos voltando. Os irmãos estão voltando, já estamos tendo esta liberação, devagar, aos poucos, uma flexibilização, mas glória a Deus por isso, porque esta é a vontade de Deus, que os irmãos congreguem, que os irmãos estejam juntos, que os irmãos adorem, cultuem, glorifiquem. O culto público, a reunião dos irmãos, é um testemunho vivo para outras pessoas, é um testemunho vivo até mesmo para aqueles que não conhecem nem temem a Deus, mas também é um exemplo para aqueles que caminham com a gente, irmãos. Os nossos irmãos muitas vezes nos observam, a sua adoração, o seu louvor, o seu empenho, a sua entrega, a sua dedicação, a sua confiança, o seu temor. Precisamos nós, irmãos, vivermos desta forma, estarmos atentos na nossa santidade de vida, o nosso ensino, muitas vezes de maneira muito mais clara e simples na ministração da palavra. Precisamos viver esta fé simples, nós aprendemos isso nas Escrituras, e também no júbilo e na adoração ao Senhor, como eu mesmo disse. Precisamos estar atento a isso, irmãos. Há aqueles que muitas vezes nos observam, caminham conosco e nos observam, e que às vezes estão mancas, estão machucadas, estão feridas. Precisamos considerá-las, precisamos, quem sabe, dar atenção, consolá-las, orientá-las, amá-las, recebê-las, irmãos. Precisamos fazer isso, e é o que nós aprendemos nesse texto. Por isso, restabelecei as suas mãos descaídas e seus joelhos trôpegos. Precisamos estar assim, irmãos, firmados, fortalecidos no Senhor. É claro, irmãos, que nós aprendemos na palavra que os pastores, ou que o pastor, seja um rebanho de ovelhas, ou seja, a própria igreja, que o pastor cuida delas. É natural e normal e necessário, Deus chamou para isso, que os pastores cuidem das ovelhas, que eles estejam trazendo conforto, ensino, orientação às ovelhas, ministrando e levando esperança a estas ovelhas, para que nenhuma delas pereça ou se extravie. A confiança a elas ministrada e recebida também. Os pastores estão atentos a isso, irmãos, e devem fazer isso com afeição, com amor, com carinho, com dedicação, guardar as ovelhas. É assim que o pastor faz com o seu rebanho. Cuida das fracas, das doentes, das que caem, das que às vezes, quem sabe, até precisam serem carregadas. Mas a palavra de Deus também nos chama a atenção algo interessante, irmãos. Se porventura você tem sentido falta, ou quem sabe percebido fraqueza ou limitação no pastoreio, no seu pastor, o livro de Ezequiel, eu gostaria que você abrisse comigo lá no profeta Ezequiel, porque o Senhor, observando isto, irmãos, e vendo que o povo de Deus, o povo de Israel, estavam tendo dificuldades muitas vezes nesse pastoreio, um pastoreio muitas vezes cruel e desleixado em relação ao pastoreio do povo de Israel. O amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, usa o profeta Ezequiel e nos traz essa palavra. Dê uma olhada, Ezequiel capítulo 34, livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 34, no versículo de número 4. A fraca
não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Agora olha o versículo de número 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. É claro que aqui o Senhor também tem um cuidado especial para as soberbas, para as egoístas, orgulhosas, por aquelas que às vezes pensam que caminham tão bem e não atentam para aquelas que não vão tão bem. Mas eu queria que você atentasse para isso, meu irmão, minha irmã. Você que me ouve aqui nesta noite, você que é a ovelha do pastoreio do Senhor, você é cuidada, amada do Senhor. E com certeza Ele te trará de volta à sua presença, se é que você está distante, se é que você está desgarrada, se é que você está longe. E o texto diz aqui também que Ele te curará, Ele vai trazer restauração, renovo, quebrantamento, vida, vai fortalecê-la, vai te dar o alimento que você precisa, vai ministrar sobre a vida tudo aquilo, sobre a sua vida, tudo aquilo que você precisa. Gostaria de deixar nesta noite, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Eu e você somos ovelhas do Senhor. E se caminhamos bem, permanecemos assim, irmãos, firmados no Senhor. Mas estejamos atentos com aquelas, quem sabe, que manquejam, que estão com dificuldades e que precisam, quem sabe, da sua atenção. Não distraia tanto, meu irmão, minha irmã. Esteja atento, quem sabe, com seu irmão, com a sua irmã, com aqueles que caminham conosco. Eu e você devemos ser bênção na vida deles, em nome de Jesus.